Dentro da análise técnica e da análise gráfica, a gente usa o gráfico ou os vários tipos de gráficos como um indicador de preço. Muita gente dá muita ênfase para o gráfico, principalmente gente que usa padrão de Kendall, padrão de figura geométrica dentro da análise gráfica e tudo mais. A gente não usa esse tipo de estudo, mas a gente usa o gráfico única e exclusivamente como indicador de preço, que é a sua primordial função. Dentro dos vários tipos de gráfico, a gente tem vários gráficos diferentes. Eu vou mostrar alguns deles que são mais comuns para vocês, tá? Mas, essencialmente, a gente vai usar o gráfico de candles por um único motivo. O gráfico de candle, ele é visualmente mais confortável para a maioria das pessoas e comumente mais usado. Então isso cria um conforto maior de análise e ele também é um pouquinho mais fácil de ser analisado e eu vou mostrar adiante para vocês. Mas só para dar para vocês um parâmetro de quais são os tipos de gráficos, alguns tipos, né, porque são vários, tem muitos, muito mais que esses daqui que vocês podem utilizar. Esse aqui é um gráfico de Renko, ele não considera o tempo para montar a barra. Então a gente chama de um gráfico atemporal, certo? Porque cada barra dessa, ela é construída, ela é medida a partir da variação do preço numa determinada configuração que você faz, né? Que ela calcula mais ou menos ali a variação de preço, maior ou menor, quer dizer, a variação de preço, e acaba criando essas figuras gráficas, tá? Essas barras no gráfico. O outro gráfico é o gráfico de linha. A gente vai usar o gráfico de linha para marcação das linhas de tendência e dos canais de tendência. Eu vou explicar lá no momento que eu for explicar as linhas de tendência, eu vou ensinar por quê. O gráfico de linha, na verdade, ele foi a primeira forma gráfica que existiu, porque lá atrás, no início dos mercados, os players marcavam num quadro branco, tal como esse aqui, as cotações que iam saindo do mercado nos intervalos de tempo determinados, que mais ou menos eram de 5 em 5 minutos, 60 em 60 minutos, diário e diário. Então eles marcavam o último negócio realizado naquele intervalo de tempo num quadro. Então eles marcavam um pontinho aqui, depois um pontinho aqui, depois um pontinho aqui, depois um pontinho aqui, assim por diante. Ó. Então esses pontinhos eram o fechamento dos negócios naquele intervalo de tempo, tá? E quando eles foram ligando esses pontos, formou-se um gráfico de linha. Então as interseções no gráfico de linha, elas são referentes ao fechamento dos preços naquele intervalo de tempo. Outro gráfico é o gráfico de ponto-figura. Esse gráfico foi muito utilizado antigamente, no início dos mercados, inclusive pelo Richard DeMille, que era um dos titãs do mercado, um dos titãs da análise técnica, e ele marca as regiões mais negociadas de preço com as bolinhas com o mercado caindo e os xizinhos com o mercado subindo, tá? Então, na verdade, o que ele tentava entender com esse modelo gráfico era quais as regiões que existiam mais negócio nos preços, tá? Como se fosse um volume no preço, alguma coisa do tipo. Ele caiu em desuso muito depois, hoje alguns traders ainda usam, mas é mais raro. E a gente tem o gráfico de candles, que é esse clássico, que a maioria das pessoas usa, a gente vai usar ele também. O gráfico de candle, ele tem também o seu antecessor, um gráfico de barra, tá? Que era só uma barrinha assim, com o preço de abertura do lado esquerdo e o preço de fechamento do lado direito, e a barrinha era de uma cor só. O gráfico de barra é assim. O gráfico de barra ainda é muito usado, principalmente no meio institucional. Eu operei com gráfico de barra há algum tempo, gosto do gráfico de barras, tá? Eu acho que ele dá menos viés, mas hoje, especificamente, a gente usa mais o gráfico de candle porque, como eu falei, é mais comumente usado e as pessoas sentem uma facilidade maior em analisar o gráfico de candles, ele é visualmente mais confortável.